Graça e paz, meus irmãos. Bom dia, tudo bem? Deus abençoe sua vida, tá? Domingão, graças a Deus, né? Mais uma semana aí que termina barra inicia, né? Porque ah, muitos, muitas pessoas falam que domingo é o primeiro dia da semana e tem pessoas que falam que é o último, então a semana começa barra termina, enfim. Mas o importante é que no domingo também é dia de aprender com Jesus, amém? Então vamos para o ensinamento. Perdão. Vamos para a mensagem de hoje, para o ensinamento do Senhor aos nossos corações, nesse domingo. Amém. Amém. Mais um ensinamento do Senhor. E neste domingo, nesta manhã, o Senhor Jesus quer nos ensinar a ser prudente, a ser sal. Então, essa é a mensagem, o tema da mensagem. Seja prudente, seja sal. O texto está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13. Diz assim a palavra poderosa de Deus: Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Amém. Bom, vamos por partes nessa nova empreitada de Jesus dentro do Sermão do Monte. Por que nova empreitada, entre aspas, né? Porque acabou as bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças, elas pararam no versículo 12 do capítulo 5, né, do Evangelho de Mateus. Então, as bem-aventuranças já se foram. Agora Jesus começa um outro ensinamento, um outro direcionamento para aquele povo, né, que estava ouvindo o sermão. Então, ele começa dizendo: vocês são o sal da terra. Quem Jesus está chamando de sal da terra? Quem que é? Toda a grande multidão que o está ouvindo. A Bíblia não diz o número exato, mas historiadores calculam cerca de 5.000 pessoas. Então, são 5.000 pessoas ouvindo as palavras de Jesus, certo? Vamos lá que você vai entender onde que o Espírito Santo quer chegar nesse início de mensagem. Vamos entender o que a Bíblia nos relata sobre palavras, sobre o que é a palavra de Deus. Olha só, olha o que Jesus vai falar, olha o que Paulo vai nos falar lá em Romanos capítulo 10, versículo 14. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Então, olha só, Romanos 10, 14. Bem, essa grande multidão, cerca de 5.000 pessoas, ouviram a mensagem, a palavra, ok? Ouviram, ali tinham 5.000 pessoas. Então, ó, não tem desculpa, porque aqui Paulo está falando, como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele em Jesus? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Bom, ali ninguém, daqueles 5.000 homens e mulheres, ninguém pode reclamar, porque todos ouviram a mensagem, certo? Então, prossigamos, vamos lá. Olha aqui que o Evangelho de João 15:3 vai dizer para nós: vocês já estão limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. As pessoas, aqueles 5.000 homens e mulheres no Sermão do Monte, estavam sendo limpos, porque é isso que Jesus nos diz, que os seus ensinamentos fazem, eles limpam. Então, olha só, as pessoas estavam ouvindo e estavam sendo limpas, porque a palavra de Deus, quando ouve e entra no coração, ela começa a limpar a gente, tá? Não sou eu que estou falando, Jesus que disse isso. Vocês estão sendo limpos por meio dos ensinamentos que eu lhes tenho dado. Então, a palavra, o ensinamento de Jesus limpa a pessoa. Amém? Então, vamos lá, continuando, hein? Continuando o sermão. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada. Olha só. E qual a função do sal? Qual a função do sal? Vamos lá. Função do sal no corpo humano. Funções do sal no corpo humano.
manter o equilíbrio hídrico dentro e fora das células, transmissão de impulsos nervosos e contração muscular, e desempenha um papel importante na regulação da pressão arterial. Baseado nisso, olha o que o Espírito Santo me revelou sobre tudo isso, que aquele que ouve os ensinamentos e está sendo limpo pela palavra tem uma importante função na sociedade, função de equilíbrio, transmissão e regulagem da pressão. E eu explico o que quer dizer isso. O que é equilíbrio? Equilíbrio é agir com justiça, é ser justo, é colocar na balança, é ouvir os dois lados, é ver os dois lados, é ter equilíbrio. Transmissão é transmitir a mensagem, tanto com a boca quanto com ações, com a vida de santidade. E regulagem da pressão. O discípulo que começa a ser limpo pela mensagem, pelos ensinamentos de Jesus, ele chega no lugar, ele é aquele cara que regula a pressão, ou seja, se o negócio está saindo, tá descambando para algo além do normal, o cristão, o limpo, aquele que é transformado por Jesus, ele é aquele que regula, ele traz, opa, vamos pecar, ele segura a onda daquele ambiente, daquele clima, ele traz paz, ele traz tranquilidade, entendeu? Então, é isso que o Espírito Santo me trouxe sobre esta parte aí. Agora, funções do sal na culinária. Além de adicionar sabor próprio, o sal também realça os sabores de outros ingredientes em uma receita. No passado, o sal era amplamente utilizado para conservar alimentos, para que não apodrecessem, pois impede o crescimento de bactérias. Olha só que interessante. Baseado nisso, a função do sal na culinária, o Espírito me revela que aquele que ouve os ensinamentos, sendo limpo pela palavra, tem uma importante função na sociedade de dar sabor, ou seja, revelar Jesus. A vida sem Jesus ela é sem sabor e a vida com Jesus ela é cheia de sabor. Então o cristão tem que revelar Jesus às pessoas, apresentar Jesus às pessoas, dar sabor a essa vida que está sem sabor, mas também realçar o que já tem sabor. Ou seja, já conheceu Jesus, já tem uma vida com o Senhor, o cristão tem que ajudar no crescimento, ou seja, discipular essas pessoas para que elas cresçam na maturidade espiritual, mantendo a saúde espiritual, mantendo essas pessoas no caminho para que elas não caiam novamente no pecado e venha a apodrecer. Amém? Olha que coisa maravilhosa, né? Vamos lá. Essa é uma das verdadeiras funções do discípulo, depois de ouvir e ser limpo pela palavra, ser sal. Caso contrário, não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha só que forte é isso, gente. Que forte é aquele que não coloca. Vamos continuar aqui, olha só, para dar sequência aí, só. Eu quero terminar, né, essa mensagem com aquilo que Jesus disse logo ao final do Sermão do Monte. Ele fala, no final do Sermão do Monte, ele fala assim: portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Mas quem ouve essas palavras e não as pratica é como um insensato que construiu sua casa sobre a areia. Então, tá lá, né, em Mateus 7, 24 a 26. O que é ser prudente? Eu fui buscar. É agir com sabedoria. E o que é ser insensato? Quem não está em seu juízo, cujos atos são contrários ao bom senso. Então, meu irmão, minha irmã, olha só. O que Jesus manda a gente fazer? A gente tem que colocar em prática. Se você está ouvindo, se você está buscando, se você está se enchendo do Senhor, buscando, está sendo limpo, está sendo transformado pela palavra do Senhor, você precisa ser sal na vida das pessoas. O mundo precisa de você e precisa de mim. O mundo precisa de sabor. O mundo precisa de Jesus. Aqueles que já têm Jesus e estão caminhando, precisa de você que já tem uma maturidade espiritual para realçar esse sabor, para continuar, fazer essa pessoa continuar buscando, se enchendo, ganhando maturidade espiritual. Você precisa ser equilibrado.
você precisa ser o regulador da pressão, tem que ser sal, porque caso contrário, se você não colocar isso em prática, de que vai adiantar? De que vai adiantar? A palavra diz que de nada adianta, a não ser ser jogado fora e pisado pelos homens. Olha que forte, meu irmão, minha irmã. Então, que nós possamos nessa manhã entender o que Jesus quer de nós. Tem almas lá fora precisando de sabor. Tem almas lá fora precisando de você, salgadinho. De mim, salgadinho. Amém? Que possamos ser sal na vida dos outros. Que possamos realçar o sabor daqueles que já estão sendo trabalhados. Que possamos ajudar na maturidade espiritual dessas pessoas. Seja prudente, seja sal. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã, se Deus quiser. Um ótimo domingo, um bom final de semana, um bom restinho de final de semana. Em nome de Jesus. Tá bom? Tchau, tchau.